Oi, gente! Chegamos ao capítulo 12 de Isaías. É o menor capítulo desse livro, tem apenas 6 versículos, mas ele é muito profundo. São 2 cânticos. De 1 a 3 é um cântico individual. Eles cantam em forma de gratidão a Deus individualmente. E do 3 ao 6 é um cântico em conjunto. Isaías convida a galera para cantar junto, para adorar junto, porque até até o capítulo 12, né, que a gente vai ler agora, ele é do 1 ao 12 é histórias de guerra, de briga, de luta, de promessas de que viria o Messias e tudo aquilo. Agora o capítulo 12 ele finaliza essa parte, esse período, essa primeira etapa de Isaías com cânticos, aí cânticos pessoais e cânticos em conjunto. Vamos ver? É bem pequenininho e muito profundo. Ó. Naquele dia, todos cantarão assim: Eu te louvo, ó Senhor. Tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou, e agora tu me consolas. Tá vendo? Ele tá falando só dele, da pessoa. É um cântico só para ele. Ó. Deus é o meu Salvador. Eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Então, isso aqui é um cântico, né? Uma oração. Quando você estiver muito aflito, muito apavorado, ou quer muito agradecer a Deus por uma bênção, você pode orar esse capítulo aqui. Ó. Você pode recitar ele. Eu te louvo, Senhor, porque tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou e agora o Senhor me consola. Tu és meu Salvador e eu confio em ti, eu não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. O Senhor é o meu Salvador. Cheio de alegria, nós vamos à fonte. A fonte é Jesus. Chamam fonte de Yeshua, que é a fonte de Jesus. É o próprio Jesus que é a fonte que dá água, né? E beberão água, a água que os salvará. Jesus é essa água que nos salva. E agora ele convida todo mundo, né? Toda a comunidade para louvar também. Naquele dia todos cantarão esta canção. Louvem o Senhor. Gritem, tá vendo que ele fala no plural? Ó, gritem pedindo ajuda de Deus. Digam a todos os povos o que eles têm feito. Anunciem a sua grandeza. Cantem hinos de louvor ao Senhor, pois ele fez coisas maravilhosas. Que o mundo inteiro saiba disso. Moradores de Sião, alegrem-se e louvem a Deus, pois o santo e poderoso Deus de Israel mora no meio do seu povo. Então ele faz o agradecimento pessoal, ele influencia as pessoas a fazerem seu agradecimento pessoal a Deus e depois ele chama a comunidade para juntos adorar a Deus por essa fase de guerra, de confusão e de promessas ter passado. Tudo se fez novo. Antigamente eles tinham um ritual na festa dos tabernáculos que era, tem um nome, eu não sei falar o nome, gente, lá, mas era assim, festa de retirada de água. E aí eles iam para o poço de Siloé, a piscina de Siloé, que é o riozinho fininho que a gente leu lá no capítulo 8. Né? Não ignore os pequenos começos, né, de Siloé, lá que é um riozinho fininho. Eles desciam até Siloé, pegavam essa água, jogavam em cima do altar lá e fazia todo um ritual da água. E eles cantavam esses louvores individualmente, juntos, né, adorando a Deus. E essa água significava Jesus, é a fonte de Yeshua, fonte de Jesus. Jesus é a nossa fonte. Inclusive, Jesus usou esse termo nessa situação da festa ali, quando ele estava lá no templo, que ele falou: Venha a mim, se você tiver sede, e eu vou te saciar, né? Venha a mim todos que estão cansados, oprimidos, sedentos, que eu vou saciar. Eu sou a fonte de Yeshua, eu sou o Yeshua que sacia a sua vida, sacia a sua sede. Sacia suas necessidades, suas carências, sua dificuldade, né, de melhorar. É um capítulo muito pequenininho, mas é um capítulo que nos fala que a gente precisa ter o nosso momento com o Senhor, sozinhos e em comunidade também. Quantas vezes a gente vê, eu sou católico, mas eu sou católico não praticante. Ou então eu sou evangélico, mas eu sou um evangélico não praticante.
O que o Senhor fala em toda a Bíblia é que a gente tem que viver em comunhão. Por que a gente não quer ir na igreja, né? Tô falando porque eu me incluo nisso também. Muitas vezes eu não quero ir. Porque a gente não quer confronto, a gente não quer ser confrontado com as verdades, não as verdades bíblicas em si, mas as verdades de ter que suportar o nosso irmão, suportar as manias, os jeitos, os trejeitos, os cheiros, as situações. E aí a gente quer sair daquele meio ali. Mas o Senhor nos convida hoje a comungar, a viver em união, a viver juntos e a aprender a suportar e aprender também a ser suportado, porque nós temos as nossas manias, as nossas chatices e as pessoas também não querem, mas nós temos que aprender a suportar a chatice dos outros e as nossas também. E essa primeira parte, do primeiro ao terceiro, fala de um louvor sozinho, de uma adoração, de uma gratidão sozinho. Muitas vezes a gente precisa de estar sozinhos para falar com o Senhor. Não existe nada mais presente assim do que você estar em silêncio para falar com o Senhor. Às vezes você não tem nada para falar, mas você respira e fica em silêncio. É tão difícil no mundo de hoje a gente ficar em silêncio. O silêncio é uma coisa tão rara. É raro porque a gente fica o tempo todo perturbado com música, com vídeos, com podcasts, com tudo, como sempre a gente está no barulho, o mundo é barulhento, a vida é barulhenta. E às vezes esse barulho faz a gente ficar desapercebido das coisas de Deus. O Senhor está falando com a gente, está falando de dentro da gente, a gente não está ouvindo. Então, a palavra de hoje, o maná de hoje para o nosso dia, fique em silêncio. Pelo menos 5 minutos, tente de alguma forma, de manhã, de tarde, de noite, na rua, no carro. Fuja da multidão, fique em silêncio. Senhor, eu vou ficar em silêncio aqui, eu quero ouvir a tua voz. Fique em silêncio, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você no silêncio, eu tenho certeza. É difícil, é quase impossível. É complicado, a sua cabeça fica pensando que você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Você repreende, Senhor, me acalma. Leva o meu pensamento refém a ti, Senhor. Leva, eu quero ficar em silêncio. Eu quero respirar, quero sentir meu corpo, quero sentir minha mente, quero organizar meus pensamentos. Eu preciso do silêncio, me ajuda, Deus, faz isso. A palavra de hoje é essa. Busque um refúgio para a sua alma no silêncio. Deus vai te responder no silêncio. Resista à tentação do barulho, de musiquinha, de voz, de som, de sei lá o que for, e busque o silêncio. Busque o silêncio hoje. E a segunda parte é busque a comunhão. Tenha amizades, tenha amigos, vá para a igreja, vai comungar com os irmãos, vai participar de um grupo pequeno, de uma célula, ou de qualquer grupo que tenha pessoas, porque o amor de Deus se manifesta através das pessoas, através disso que eu falei, de você ter paciência, ter empatia, saber suportar. Você aprende muita coisa no meio da multidão. Então que você ache um grupo para você, seja de qualquer coisa, de qualquer jeito, um grupo bom, saudável, e você comungue ali com essas pessoas. Isso é muito importante para nós. E a palavra de hoje é: fique em silêncio. Busque o silêncio, queira o silêncio, goste do silêncio, aprenda com o silêncio, porque é no silêncio que o Senhor vai falar com você hoje. Beijão e até amanhã.